Você também critica as alianças feitas pelo governo Lula, principalmente com Daniel Ortega. Você acha que o governo Lula tem dois discursos, um interno e outro externo? Se tem uma coisa que a gente não pode dizer é que o Lula fez estelionato eleitoral. Sim. Ele disse na campanha, ele defendeu o que ele está fazendo. Por exemplo, o presidente Lula nomeou membros do MST, assessores do MST, com uma mulher, que eu não me lembro o nome agora, para a Casa Civil num cargo importante. Qual é a surpresa? O Lula, o PT e o MST são irmãos, então não há novidade nisso. O Lula critica a autonomia do Banco Central, até escrevi um artigo contra isso. Não há surpresa, eles entendem, eles são contra a autonomia do Banco Central. Quer dizer, talvez o Brasil tenha sido um dos últimos grandes países a decretar a autonomia do Banco Central para garantir a moeda. Ele disse em plena campanha que não era errado o BNDES ter dado, como deu no governo dele e da Dilma, dinheiro para Cuba, para Venezuela, para países da África, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. Ele disse isso na campanha. Então, no momento em que ele volta para o cargo de presidente da República e aciona o BNDES de novo, e diz claramente que o BNDES vai financiar, vai voltar a financiar Venezuela, Cuba, etc. Então, vários países falidos do ponto de vista da economia, o que nós não podemos criticar, Sim. como qualquer pessoa, mas não podemos dizer que ele enganou, porque ele disse na campanha exatamente o que ele ia fazer. Onde é que o Jorge Viana erra quando volta à cena política sem um mandato, sem ser um senador, sem ser deputado federal, e consegue preencher um espaço que estava em aberto, ele consegue se impor e começa a dar discurso? Veja, eu tenho respeito pelo Jorge, né? Eu adoraria ter com o Jorge o que eu quero tentar com a Marina, que é alguma coisa de convergência. Eu tenho necessidade, pela minha formação, venho da área rural, trabalhei com meu pai, e lá você tem que ver acontecer, a semente nascer, o gado cruzar a fêmea com o macho, nascer o bezerro. A área rural, ela te dá essa coisa de você ver resultado. Então eu gostaria muito eu vou tentar com a Marina e gostaria de tentar com o Jorge. Vai desarmado? Algum ponto de convergência. Só que é difícil, porque de antemão ele é contra a estrada, por exemplo, de Pucallpa, Cruzeiro do Sul. Quer dizer, e como é que você viabiliza essa região daqui para o Juruá? O que é que você vai inventar para gerar economia naquela região, para vender para Rio Branco, para vender para Rondônia? Nada. Quer dizer, ali, descaradamente, o mercado é para lá. Se ele aceitasse, né, dar um passo para cá, para eu dar um passo para lá, em nome do Acre, para a gente viabilizar, eu faria com o maior prazer. Por exemplo, eu não faço oposição ao governo do PT com fígado. Existem assuntos que não são ideológicos. Vou te dar um exemplo claro. Agora, por exemplo, eu votei a favor da PEC da transição. Por duas razões. Primeiro, se o Bolsonaro, meu candidato, vencesse a eleição, ele também teria que propor a PEC da transição. Porque ele e o Lula prometeram na campanha basicamente as duas coisas, principalmente no segundo turno. Bolsa Família de R$ 600, 150 para a família que tem criança, manter a farmácia popular, aumentar o salário do servidor público federal, que foi congelado nos anos da pandemia, e não tinha dinheiro no orçamento. Sim. Então ambos teriam que fazer. Ora, eu votaria a favor se o meu candidato vencesse. Eu vou votar contra porque o meu candidato perdeu? Não posso. Um benefício para todos, Não né? posso. E uma outra razão para o Acre, muito clara. Na PEC da transição, o senador o senador Renan, que agora é o ministro dos Transportes, ele pede para aumentar a verba do Ministério dos Transportes, que era de 4 bi, para 20 bi. Nossa. Eu fui relator do orçamento do país. Eu sei que 4 bi para o Ministério dos Transportes, um país desse tamanho, é uma coberta pequena demais. Bom, eu votei a favor e trabalhei para aprovar. Agora, Roberto, se eu trabalho contra e a gente vence e derrota o ministro, com que cara eu ia lá no outro dia pedir para ele aumentar a verba da BR-364? Sim. Como? Então, quer dizer, há uma diferença. O que é a ideologia. Você quer ser coerente. Eu acho, Roberto, que eu vou fazer 60 anos esse ano. Nós vamos. Nós vamos, parabéns. Eu acho que envelhecer tem algumas vantagens. Uma delas é que você pode afirmar coisas e eu posso olhar para a sua vida no passado e verificar se tem coerência. Veja, eu fui oposição ao governo Orley. E um dia o coronel Edelbrando, né, disse, como é isso, rapaz? Você é oposição, o MDB era oposição, né? Depois teve uma aliança, né, lá na frente, mas naquela época a Assembleia era oposição.
E você propõe um ato em cena, porque foi eu que propus, um ato em cena, juntando todo mundo. Lembra quando deu o embargo da BR? Sim. Então, eu propus um ato em cena com todo mundo contra o embargo. Né? Eu vim com o Zé Vieira de lá para cá, depois no outro dia com um monte de carro, de Toyota, de caminhão, cheio de gente, para vir aqui nos manifestarmos aqui no próprio Ministério Público Federal, na época do Luiz Francisco, Sim. e na Assembleia contra o bloqueio, contra o embargo e tal. Ele perguntou como é isso, né? E tal. Eu digo, olha, não tem nada a ver um assunto com o outro. Quer dizer, eu estou falando de uma BR-364. Qual é a cor partidária que tem uma BR-364? Nenhuma. Né? Então, assim, eu sonho, né, eu desejo que a gente convergisse para alguma coisa. Aí ele vai para a China falar mal do agronegócio no Brasil. Quer dizer, falando que o agronegócio, a fala dele, a tradução é, o agronegócio é devastador. Quando nós temos a maior área preservada, tanto no setor público quanto no setor privado do planeta. Né? E como é que você vai aumentar algum negócio falando mal do seu próprio país? Acho que foi um fora, e aí tem coisa que não dá para você deixar passar. Depois de mim, eu fui o primeiro senador da República a fazer essa crítica, depois vieram vários senadores, e depois vários deputados federais, e agora há convite para que ele vá ao Senado e na Câmara para conversar sobre isso. Né? Mas, enfim, se eu pudesse, eu trabalharia para arrumar ponto de convergência. Como que eu vou conversar com a com a deputada federal, hoje ministra do Meio Ambiente, a Criana Marina Silva, que tem a ver com as inundações que, mais uma vez, causam esse caos, essa dor, né, que eu vi de novo hoje, milhares de acrianos na capital e no interior do estado. Eu acho que tem como construir com a Marina um ponto de convergência que ajude o Estado.